Muito bem, meus amigos, vamos então agora dar continuidade a essas nossas videoaulas da SQL. Eu vou mostrar agora o último comandinho SQL para vocês, tá, pessoal? Antes da gente partir para a modelagem de um banco de dados, certo? Eu vou mostrar agora para vocês o join. Opa. Vou mostrar então aqui, pessoal, o join. Muito bem. O que vem a ser então o join, pessoal? Deixa eu apagar isso aqui. Ele é usado, pessoal, quando temos que selecionar dados de duas ou mais tabelas. Então, usado quando temos que selecionar dados de duas ou mais tabelas. Para que vocês possam entender bem isso daqui, eu vou explicar então agora. Vamos vir aqui para o nosso Oracle. Olha só, preste atenção nisso aqui, ó. Muito bem, veja qual é a situação. Na minha tabela de cargo, eu tenho aqui o professor e secretária, certo? Agora, na minha tabela de funcionário, o que eu tenho aqui na minha tabela de funcionário? Eu tenho, olha aqui, ó. Eu tenho aqui ó, a Kelly, a Júlia, o Neri, a Lisiane e o Gustavo. Cada um tem o seu cargo aqui, certo? Só que imagine, pessoal, num relatório, você aparecer aqui o nome do funcionário e o código do cargo, aqui, por exemplo, certo? Então, na verdade, para que eu possa entender qual que é o cargo, né, que eu possa identificar de forma rápida e fácil qual que é o cargo do Neri aqui, eu teria que aparecer Neri 1. O 1 é o que? É professor, né? Se eu não me engano, é secretária, enfim. Lisiane, é secretária. Gustavo, é professor, e assim por diante. Então, em vez de aparecer o código, eu gostaria que aparecesse, então, aqui o nome do cargo, propriamente dito, tá ok? Isso aqui, internamente, para armazenamento de dados, para evitar redundância de dados, claro que tem que armazenar o código e não o nome, né? Porque fica algo redundante. Mas para visualizar, para que o usuário possa manipular os dados, visualizar, entender, né, de uma forma mais prática e rápida e fácil, então teria que aparecer aqui qual é o cargo propriamente dito, tá certo? Então, para isso, a gente vai utilizar o join, é para isso que ele serve, tá ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo aqui para vocês entenderem bem. Olha só, se tu fizer isso aqui, ó, select asterisco from funcionário, vírgula cargo. Olha o que vai acontecer, pessoal. Até vou subir aqui um pouquinho. Olha só o que vai acontecer. Botando isso aqui, ó, o que aconteceu? Ele apareceu agora, então apareceu. Por que apareceu tudo isso aqui, pessoal? Porque na verdade, aqui veja que apareceu. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 registros. Então, para o Kelly, veja que aqui código 1, professor, aqui embaixo, ó, Kelly, código 1, secretária. Ele na verdade, como eu estou colocando asterisco from funcionário e cargo, certo? E não estou colocando nenhuma condicional, nada, ele vai me trazer todos os cargos, tá certo? E todos os funcionários. Ele faz uma espécie de multiplicação, tá certo? Veja que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 5 funcionários, tá? E se tu digitar cargo, você vai ver que eu tenho 2 cargos. Então, ele vai fazer 5 vezes 2, 10, ele vai mostrar, então, por isso que ele mostrou todos os registros de professores e de cargos. Então, ele fez como se fosse uma multiplicação, ele está mostrando repetido e vai mostrar 10 vezes, tá certo? Então, vamos, aqui ó, deu 10. Se tu vier aqui, ó, por exemplo, fizer isso aqui, ó, insert, into cargo, para o campo nome, né, inserindo o valor de, vamos botar aqui, sei lá, pedreiro, por exemplo, só para, tá? Opa, temos um erro aqui. Insert. Aí, vamos lá, rodamos, tá? Beleza.
Deu certo? Agora, se a gente fizer isso aqui, ó, select asterisco from funcionário, vírgula, cargo, olha o que vai acontecer aqui, ó. Como eu tenho um registro a mais, ele vai mostrar aqui 15 linhas, então. Deixa eu aumentar o máximo que dá aqui. Vamos executar aqui. E vamos clicar aqui em exibição. Vamos botar que ele consiga mostrar até 20. Tá, agora sim. Veja que ele mostrou então 15 linhas retornadas, ou seja, para cada cargo que tiver a mais lá dentro, ele vai mostrar uma vez mais cada registro aqui de funcionário. Certo? Então, é claro que não é isso que eu quero, pessoal. O que eu quero, na verdade, é que apareçam os meus 5 funcionários cadastrados e apareça o cargo aqui do lado. E deu para bola, tá certo? Então, para isso, né, então que existe o join, usado quando temos que selecionar dados de 2 ou mais tabelas, tá certo? Então, como é que a gente iria fazer aqui, pessoal, para selecionar, por exemplo, apenas o código do funcionário, o nome dele? Não quero que apareça o código do cargo, só quero que apareça o nome dele, o salário e o sexo e o qual que é o cargo propriamente dito, tá certo? Então, vejo que aqui está nome, porque lá na tabela de cargos o nome desse campo aqui é nome. Então, como é que a gente iria fazer isso aqui? Então, olha só. Vamos apagar isso daqui. Então, olha só. Eu quero selecionar, então, o fun código. Quero selecionar o fun nome. Eu quero que apareça, no caso, né, aqui, fun nome. O fun salário. O fun salário. Também o fun sexo, certo? E o nome. Veja, pessoal, que este nome aqui, na verdade, é o nome do cargo. É que quando eu criei lá, eu deveria ter criado para padronizar cargo e nome, né? Por exemplo, né? Cargo, nome, uma coisa assim. Como eu criei só nome lá rapidinho, então vou ter que usar nome. Só que esse nome aqui ficou muito difícil de entender nome do que, afinal. Então vamos renomear isso aqui, nome como cargo, então, certo? Muito bem. Agora, então, pessoal, a gente coloca aqui, ó, from, de que tabela? Tá, a minha tabela de funcionário, certo? Muito bem. Como eu quero fazer selecionar dados de 2 ou mais tabelas, então a gente usa o join. Então, join, tá? E agora o nome da minha outra tabela, que é a minha tabela de cargo, ou seja, quero unir 2 tabelas, tá certo? Agora eu vou usar então o on aqui para mim fazer a minha condicional, ou seja, desde que este campo aqui, que é o meu fun código cargo, seja igual a este código aqui. Aí não vai acontecer toda essa repetição de dados que nem está acontecendo aqui, tá ok? Então, desde que o meu fun código cargo seja igual ao código, que no caso é o código do cargo. Então, colocamos ponto e vírgula aqui, vamos executar isso daqui. Pronto, pessoal. Olha só o que aconteceu. Me trouxe apenas os meus registros, tabela funcionário, o salário, sexo, beleza? E o cargo. Olha aqui, ó. Vendo que a gente renomeou aqui essa variável, esse meu atributo nome para cargo, e está aparecendo aqui ele, tá certo? Então, pessoal, o join é um dos comandos mais importantes em SQL, um dos mais utilizados, porque você a toda hora, a todo momento precisa estar selecionando dados de 2 tabelas, e para isso você vai ter que usar então o join, certo? Então, apenas revisando, então eu coloco aqui no select tudo aquilo que eu quero que apareça como resultado aqui da minha consulta, certo? Da minha tabela principal, né? Por exemplo, tabela funcionário, minha tabela principal, e vou fazer então uma junção, tá certo, de dados com a tabela cargo, tá certo? Onde, né, o código do cargo seja igual a código, tá certo? Então, desta forma eu consigo trazer apenas os dados dos meus funcionários com o nome do cargo aqui bem da forma como precisa ser feito, tá bom? Então, valeu, obrigado, um abraço, tchau!